Para começar mais uma live, hoje vamos falar sobre o tabu número 5, infidelidade financeira. Para você que está assistindo esse vídeo gravado, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, eu peço para você deixar aí o seu comentário, o seu like. Se você não segue esse perfil, siga esse perfil para mais recomendações, mais dicas sobre finanças. Também se você quer aprender mais e mais sobre planejamento financeiro, como sair das dívidas, na prática, colocando sempre aqui com vocês aqui, quebrando cada tabu. Hoje a gente vai começar uma série aí, e como você viu no título aí, hoje a gente vai falar sobre infidelidade financeira. É um tema que mais abrange aí a separação no Brasil. E aí eu quero saber o seu comentário. O que você acha sobre infidelidade financeira? Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece? Deixa aí nos comentários. Vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal está sendo avisado aí, está entrando na live. Então hoje nós vamos falar, vamos quebrar mais um tabu. Vamos entender por que que as pessoas, o que acontece, né? Algumas pesquisas falam que é mais de 43%, outras falam de mais de 60%. E tem alguns especialistas, igual o Gustavo Cerbasi, não sei se você já ouviu falar dele, que escreveu um livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E essa inteligência, até vendo uma explicação que ele fala, não é a inteligência de ter um, porque assim, então quer dizer que quem não tem inteligência, então não prospera. A ideia não é essa. A ideia é a inteligência, quem não, o casal que não conversa sobre finanças, que esconde os gastos um do outro. Isso aí é algo que acontece muito. Então vamos lá. Vamos falar hoje, vamos quebrar mais um tabu financeiro e vamos falar aí sobre infidelidade financeira, tá bom? É o tabu de número 5. Por que que é o tabu de número 5? É uma ideia que foi me dada e eu achei bem interessante. Como assim, a ideia é a gente quebrar todos os tabus sobre finanças e nada melhor do que numerar eles. Então assim, por que que esse é o número 5? Existem outros, é claro, né? Existem outros aí que eu vou trazendo para vocês. Então para ficar fácil, para você que já segue o perfil do Instagram, eu vou deixar lá um exemplo. Hoje a gente vai falar sobre o tabu número 5, que é infidelidade financeira, a causa de muitos divórcios no Brasil. Como eu disse, algumas pesquisas apontam para mais de 43%, outros falam em até mais de 60% dos divórcios por causa da infidelidade financeira, por causa das finanças. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje para trazer essa consciência, tá bom? Então, para vocês que estão assistindo aqui no YouTube agora esse vídeo, eu peço para vocês o quê? Deixe o seu comentário. Você conhece alguém que já sofreu com essa separação por causa da infidelidade financeira? Você conhece algum casal que tem essa dificuldade? Porque se você parar para pensar, a vida a dois já é um grande desafio. Então, você tem muita coisa para aprender, você tem que construir junto. E às vezes as pessoas pensam que o dinheiro não é importante. A questão não é a felicidade atrelada ao dinheiro, mas os recursos que o dinheiro traz. E também os estragos que ele pode fazer. E aí hoje nesse tabu número 5, porque existe outros, né, antes desse, e a gente sempre vai estar trazendo aqui para vocês aqui a questão do quê? Os outros tabus vão vindo, eu vou colocando aqui no Instagram para você. Se você não segue, segue esse perfil, tá? Para mais dicas, como o nome é bem sugestivo, tá? O nome Finanças Sem Tabu é bem sugestivo. A ideia é o quê? É quebrar o tabu mesmo, porque é algo que as pessoas não falam sobre as finanças, não conversam. O pai não explica para o filho o perigo que é um cartão de crédito, o marido não conversa com a mulher não conversa com o marido. E isso, infelizmente, por mais que ainda já se tenha muita informação na internet, as pessoas não conseguem sair e não tem um propósito bem definido, não tem um caminho, né? Se você fosse pensar, talvez em alguém, as pessoas que exploram e vão entrando em lugares que não são mais habitados, eles passam por uma trilha. E quando alguém vai passar por ali, já existe uma trilha, já existe um caminho determinado, fica muito mais fácil. Por quê? Porque aquele caminho já foi aberto, aquele caminho já foi mostrado, entende? E é por isso até eu convido a você que está assistindo aqui agora esse vídeo, seja agora na live ou seja gravado, eu convido a você a se inscrever no evento que eu vou estar fazendo dia 18 de abril, às 20 horas do Brasil. Se você está vendo em Portugal, vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser meia-noite. Mas do Brasil vai ser às 20 horas. O link está na bio, tá bom? Na bio desse perfil. Então você acessa lá, clica, se inscreve, coloca seu e-mail e também entra também no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque aí vai ser uma forma que a gente vai conseguir estar mandando as orientações para você como que o evento vai funcionar. Então hoje nós vamos falar sobre infidelidade financeira, as finanças no casal, na vida a dois, para os casais. Seria o tabu número 5, é o tabu número 5. Mais de 40% dos casais se separam por causa das finanças. E o que isso leva? O primeiro ponto é que a maioria do brasileiro não tem uma educação financeira. Eles não tiveram essa orientação, não têm essa orientação. Hoje, algumas pessoas, algumas escolas começaram bem timidamente. Por que eu digo timidamente? Porque o próprio professor que começou a falar sobre isso, que começa a falar sobre isso, não é alguém que também já tem uma educação financeira. Ele também não tem o seu planejamento. Se for perguntar muitas das vezes o que é uma reserva de emergência, não vai saber. E dentro dos casais, da vida a dois, isso não é diferente.
Por que isso não é diferente? Porque vem o homem e a mulher sem ter essa orientação. Eles não têm essa orientação. Eles estão preocupados em comprar uma casa, eles estão preocupados em comprar um carro, em pagar a lua de mel, e aí depois vem os filhos, vem a preocupação de manter os filhos. E todas essas preocupações, não existe uma definição, um propósito, um caminho que ele possa estar seguindo. Isso eu falo por minha experiência. A minha experiência, quando eu casei, eu já olhava alguma coisa de finança, mas não tinha nenhuma ideia desse mundo, como que funcionava, porque não ouvia falar em educação financeira, em 2008. Então, assim, quando você não tem uma educação, você não é ensinado algo, isso aí acaba que você também não tem como você ensinar. Por exemplo, essa parte da infidelidade financeira, tem pessoas que nem nunca ouviu falar nesse termo, infidelidade financeira. Você já ouviu falar? Deixa aqui nos comentários. O que você acha que é infidelidade financeira? O que é infidelidade financeira para você? É algo que envolve a vida conjugal? O que isso pode impactar? Você conhece alguém que já se separou por causa das finanças? E um erro muito grande. E aí vamos quebrar esse tabu. As pessoas, quando se fala que há uma infidelidade financeira ou há uma separação por causa das finanças, não é necessariamente porque o outro é pobre, porque não tem dinheiro. Não é isso. Não estou tratando dessa questão e não entrando nesse ponto, tá bom? Essa parte de se alguém não está com o outro por causa do dinheiro ou está com o outro por causa do dinheiro, entra em uma outra parte que eu não vou tratar aqui. Eu estou falando exatamente sobre a infidelidade financeira, que eu vou explicar o que é, e um dos principais pontos que fazem os casais se separarem por causa das finanças. Primeiro ponto, falta de educação financeira. Como que você vai falar de algo que você não conhece? Mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Então, as pessoas, na maioria das vezes, quando casa, acaba já vindo com dívidas, tá? De solteiro mesmo. E, devido ao casamento, acaba gerando mais dívidas. Às vezes as pessoas não conseguem parar para pensar que ao invés de uma festa de 20 mil, 30 mil, talvez não seja a sua realidade, mas um casamento é bem caro. Se você não tem a noção de que esses 30 mil, você pode colocar ali uma aplicação e depois você abrir mão desse sonho nesse momento e viajar depois, isso pode te dar um resultado muito melhor, mas não. As pessoas entram em prestações, o início do casamento, ele entra em prestação por quê? Por causa do fotógrafo, entra em prestação por causa do salão, por causa de tudo aquilo que você precisa. E aí alguém pode me falar assim, mas aí eu vou abrir mão do meu sonho, eu vou abrir mão do meu sonho de fazer as coisas do jeito que eu quero. A verdade é assim, existe o rumo que todos tomam, que a gente já sabe o resultado, a maioria do resultado que as pessoas tomam. E existe também aquele rumo que as pessoas tomam de caminho diferente. E aí você começa a ver o porquê, o que aconteceu de diferente na vida daquela pessoa. Como tem um livro que fala que casais inteligentes enriquecem juntos, de Gustavo Cerbasi, eu super indico esse livro. E o Gustavo Cerbasi é uma pessoa que fala muito, há muitos anos, há mais de 20 anos, ele fala de educação financeira. É um perfil que eu indico e vale muito a pena você estar aprendendo mais e mais sobre educação financeira. Se você está em um momento que o casal ele começou a sua vida a dois e eles simplesmente adquirem novas dívidas sem pensar, isso já é uma prova de falta de educação financeira. Essa falta de educação financeira leva a dívidas com juros absurdos, onde você não consegue de maneira nenhuma depois, você passa 10 anos de casado, 20 anos de casado, e você está ali com a sua dívida. E aquela dívida sempre vai aumentando. E o que eu quero dizer com isso? Que se você hoje já tem um tempo de casado e não conversa sobre finanças, você tem que realmente resetar e começar tudo de novo. Como que você vai fazer isso? Você vai começar a trabalhar a educação financeira. Mas não adianta agora você meter o pé na porta, chegar em casa e falar assim, olha, agora tem que ser desse jeito. Porque se você não começar a entender primeiro como funciona a educação financeira, você não vai ter condição de passar. E a educação financeira, ela começa em alguns passos. Primeiro é você ter a consciência de que você precisa de educação financeira. Por você seguir esse perfil, se você não segue, você está assistindo essa live ou esse vídeo gravado. Se você está vendo esse vídeo, já é um passo que você está com a consciência de que você precisa melhorar suas finanças. Porque os hashtags, o título, o próprio perfil, ele direcionou para você, porque o algoritmo entendeu que você está procurando esse tipo de conteúdo. Então, assim, meus parabéns. O primeiro passo você já deu, que é ter a consciência de que você precisa ter educação financeira. O segundo momento é você começar a estabelecer uma conversa dentro de casa. Porque, como eu disse, infidelidade financeira é aquela infidelidade que tanto o homem quanto a mulher faz gastos sem participar a outra parte. A mulher vai lá e gasta no cartão de crédito, estoura o limite do cartão de crédito, e como um não tem acesso ao outro, não fica conferindo, quando chega a fatura, o marido simplesmente se assusta. Isso quando sabe. Isso aí é um ponto muito importante. Porque aí entra a parte da infidelidade financeira. Quando tanto o marido e a mulher gastam o dinheiro de uma forma que não tem como o outro saber, isso é muito grave. Porque aí vem o segundo ponto importante. O primeiro ponto importante é você ter a consciência de você entender que você precisa de educação financeira. Para você que está assistindo esse vídeo, parabéns. Você já tem essa consciência. Porque o algoritmo já entregou para você esse conteúdo porque você tem interesse em conteúdos como esse, que falam sobre finanças, sobre educação e planejamento financeiro. Como sair das dívidas, encontrar uma trilha, um caminho, um ponto de partida e ter um lugar de chegada. Então, se você está aqui, com toda certeza, é porque você já tem essa consciência. O segundo ponto é você estabelecer uma conversa.
e ter essa conversa sobre as finanças. E aí eu falei que era o segundo, agora há pouco, mas na verdade agora que eu vou falar é o terceiro. O terceiro ponto é você entender que não existe separação do dinheiro do homem e da mulher. É claro, as pessoas às vezes entendem que compartilhar o conhecimento sobre a parte do que quanto ganha com a mulher, o homem com a mulher com o marido, e infelizmente eu conheço alguns casais e isso me faz lembrar de uma coisa muito ruim, que eu acho que isso para mim não funciona. O que acontece? Existem casais que ele não tem ideia de onde a esposa gasta o dinheiro. E existe também esposas que não têm ideia de onde o marido gasta o dinheiro. Isso aí eu posso falar da minha parte mesmo. Eu sempre procurei participar a minha esposa em tudo que eu gastava. A conta, quando eu abria a conta no banco, eu já colocava ela em conta conjunta, para ela ter acesso e ver tudo. O contra-cheque, o Lerite, que fala no Brasil, que é o comprovativo de quanto eu recebia, eu sempre coloquei para ela o quanto eu recebia. Até as vendas, né? Hoje ela trabalha no digital junto comigo, mas quando ela fazia algum tipo de venda, eu tinha completamente acesso, eu sabia completamente o quanto que ela recebia ou quanto que ela gastava. E não se trata de uma questão de você manipular o gasto do outro, não. Se trata igual uma empresa. Porque se você entender que o casamento, na parte das finanças, é igual uma empresa, você vai ter o controle e o fluxo de caixa. Você vai saber o quanto entra e o quanto sai de dinheiro. Isso é muito importante. Porque a infidelidade financeira não é à toa que vem crescendo nos últimos anos. Tá bom? Nos últimos anos, mais de 43% das famílias, dos divórcios acontecem por causa da infidelidade financeira. O que é isso? Um dos cônjuges gasta sem avisar o outro. O que acontece? Quando o outro descobre, existe casos, tá bom? Existe casos de quando houve a separação, o marido descobriu uma dívida enorme que foi feita no nome dele. E ao contrário também. Já aconteceu há pouco tempo, a minha esposa me contou, e acho que foi uma colega de classe, algum estudo que ela estava fazendo no digital, e quando essa pessoa, e eu não posso citar aqui por questão de ética, mas é uma influencer muito famosa, ela houve a separação, ela descobriu que o marido tinha feito uma dívida absurda no nome dela. E ela, o que ela alegou? Ela alegou que quando ele mandava alguns papéis para ela assinar e pedia para ela assinar, ela achava que era alguma coisa comum, alguma coisa que não envolvia colocar o nome dela em risco. E ela descobriu quando ela separou. Só que no final a dívida já é dela, ela assinou, foi ela que assinou. E isso pode acontecer ao contrário. E aí, o que isso prova? Isso prova que as pessoas não conversam sobre finanças. E essa infidelidade financeira, imagina só, o marido descobre que a mulher fez uma dívida de 30, 40 mil no nome dele. Que seja de R$ 1.000, tá bom? Mas se isso não é participado, não é uma dívida de acordo, porque a vida em conjunto, os dois estão juntos. Se você não tem um acordo quanto a isso, isso pode sim provocar uma separação. É certo ou errado a atitude de alguém se separar por causa daquilo ali? Olha, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas cabe a mim dizer o quê? Você que está assistindo esse vídeo agora, seja gravado ou agora ao vivo, você tem que tomar cuidado. E você tem que começar a participar das finanças. Se a sua esposa não quer conversar sobre as finanças, você tem que descobrir uma forma de você entender como que você vai conversar com ele sobre isso. Com ela sobre isso. Se o seu marido não quer conversar sobre as finanças, boa tarde. Deus abençoe aí quem está entrando, o povo está entrando. Bom, vou dar uma atualizada aqui no tema de hoje. Né? Tá sendo muito bom aí ter todos vocês aqui. Compartilhe essa live com mais pessoas, tá bom? Entrou bastante gente depois que eu dei a introdução aí. Hoje nós vamos falar do tabu número 5. Qual é o tabu número 5? Infidelidade financeira. Divórcio por causa das finanças. Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live aí. Quem está vendo também essa live agora, esse vídeo gravado no YouTube, muito obrigado. Deus abençoe você. E olha, quem está na live aqui, compartilha aí com mais contatos aí, chama o pessoal para a live. A gente espera um pouquinho. Vamos fazer assim? Nessa live, eu também, olha, uma coisa que eu estou aprendendo em compartilhar conhecimento é essa questão aí de aprender até o momento da live. Né? Você vai falando e não pergunta, às vezes. Teve um seguidor que mandou para mim, mandou assim, olha, você não deu oportunidade de eu falar na live, de eu mandar um questionamento. Eu falei, olha, eu estou aprendendo também essa questão de live. A ideia, a gente vem na ânsia de compartilhar o conhecimento, de trazer para vocês aqui mais e mais conteúdo sobre o assunto de finanças e também estou aprendendo. A ideia é melhorar. A gente já tem até um cenário aqui, olha. Inclusive no nosso cenário sempre aparece para vocês, olha, enquanto vocês estão compartilhando essa live aí, vamos ver com quantas pessoas vocês vão conseguir compartilhar a live, tá bom? Enquanto vocês compartilham essa live, tem um item aqui, alguns itens sempre aparecem, mas tem um que sempre está junto com a gente, que é a ampulheta. Aqui, olha. Por que ela está aqui? Alguém imagina por que sempre ela está aqui? Você imagina por que sempre tem esse reloginho aqui das antigas? Uma das primeiras formas aí de medir o tempo. Está sempre aqui, porque isso aqui mostra a nossa vida. Isso aqui mostra que a nossa vida está passando. Cada grãozinho desse aqui, a nossa vida está passando. Tá bom? Então, a gente tem que entender assim, você tem que tomar atitude hoje, tá bom? E esse tema é muito importante, o que eu estou tratando aqui hoje. Sempre eu trago temas que são relacionados a finanças, sempre eu vou estar trazendo, de alguma forma vocês vão entender. Bom, enquanto vocês já compartilharam, manda aí para mim quem é que já compartilhou.
das pessoas que estão aqui na live. Quem já compartilhou a live? Tem mais pessoas chegando? Quem já compartilhou a live aí? Com quantas pessoas? Coloca o número, quantas pessoas que vocês compartilharam a live aí pra mim, pra poder eu saber. Coloca aí pra mim. Com quantos? Com 5? Com 6? Com uma pessoa? Vamos lá? Olha, uma já compartilhou. Vamos ver. Opa, com 3 pessoas. Vamos fazer igual leilão. Quem compartilha mais? Quem compartilha mais? E para você que está vendo esse vídeo no YouTube, tá bom? Em breve a gente vai estar trazendo também lives aqui no YouTube aqui para você. Compartilha esse canal, compartilha esse vídeo que você está vendo agora, gravado para você. Mas é muito importante você compartilhar, porque você conhece algum casal que está com problema? Olha, 2, por enquanto no leilão, a Monique 350 ganhou. O Salomão mandou para 2. Então, enquanto está chegando mais gente aí, a gente tem que entender que as finanças, a gente tem que tratar elas de uma forma bem séria, bem séria. É muito sério isso, tá bom? E falando na seriedade que as finanças, enquanto tá chegando aí o compartilhamento que vocês fizeram desse vídeo, dessa live agora com o povo, é bem simples, né? Tem um aviãozinho ali, eu nunca imaginei que era um aviãozinho. O dia que me falaram isso, eu falei, nossa, não é que é um avião de papel mesmo? Pegar esse aviãozinho que fica bem no canto, assim, ó, inferior, que é o de baixo, aqui tá meu dedo aqui, ó, direito. E aí você vai e manda lá para quantas pessoas você for possível aí. E aí, falando da seriedade desse assunto, no dia 18 de abril, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma live, a trilha para o sucesso. E esse sucesso, a gente tem que entender bem o que é sucesso para cada um, né? A trilha para o sucesso financeiro, de devedor a investidor. Qual é a definição de sucesso para mim? Você ser bem sucedido é você, na maioria das vezes, você ter o controle daquilo ali. Eu já devi muito, muito. E hoje eu faço investimentos mensais, tá bom? Eu faço aportes mensais e sempre vou estar trazendo aqui, já me pediram que está faltando aula na prática, mais aulas na prática. Eu vou trazer para vocês aqui aula na prática de como você está investindo, tá? Mas já tem bastante material de dicas por lá, fundos imobiliários, ação, corretora, já tem outras lives nesse perfil. Se você está assistindo e não segue esse perfil ainda, por favor, siga esse perfil e compartilhe com mais e mais pessoas. A gente já está chegando no primeiro degrau, que é de 1.000 seguidores. Já estamos em quase, olha, nos últimos 15 dias, a gente aumentou em 50% o número de seguidores. E graças a você que está aqui com a gente, que vê esse vídeo, tá bom? Que compartilha com outras pessoas. Eu agradeço a cada um de vocês, a cada um que está aqui. Todas as mensagens que eu mando para as pessoas, quando dão um like, aqui um coraçãozinho, se inscrevem, começam a seguir, todas as mensagens que eu mando é um a um. Eu fiz questão, claro, vai ter um momento que eu não vou conseguir, eu vou ter que automatizar ou passar para alguém daqui. Mas eu mando um a um uma mensagem agradecendo, muito obrigado, e pedindo para se inscrever na trilha para o sucesso financeiro de devedor a investidor. A hora que acaba a live, você vai lá na bio, que fica lá, você vai ver um link. Você clica naquele link e se inscreve. É só o e-mail, mais nada. Vai aparecer uma página de obrigado e lá tem o quê? Tem uma página para você entrar num grupo de WhatsApp, a trilha para o sucesso financeiro, vai ficar muito melhor a nossa comunicação, tá bom? E eu vou mandar dicas exclusivas lá para vocês. Bom, seguindo aqui, que eu tenho que seguir aqui o tempo, porque aí eu já tenho que fazer um outro conteúdo, tá bom? Lá pro YouTube, e o pessoal de TikTok também, porque são as 3 redes sociais que o Financeiro Tabu tem. Seguindo, tabu financeiro de número 5, infidelidade financeira. Tabu financeiro de número 5, por que a gente está dando essa nomenclatura? Para ficar muito mais fácil para você. Depois, quando você olhar aqui no perfil do Instagram, principalmente, ou lá no YouTube, se você não é inscrito também, vale a pena você se inscrever, porque aí tem aulas mais completas. Eu compartilho a tela, fica muito melhor, tá bom? No caso do tabu número 5 é porque tem outros atrás, que são o primeiro, o segundo, o terceiro, e daí por diante. Porque a gente vai deixar dessa forma para ficar mais fácil para você se orientar. Infidelidade financeira. Infidelidade financeira é aquela que acontece o gasto. Olha, mais alguém entrou aí? Muito bem. O gasto sem o outro estar sabendo. Então a pessoa começa a gastar o dinheiro e o marido não sabe, a esposa não sabe. E olha, pasmem, eu até coloquei nos stories. Algumas empresas datam aí, colocam um valor de 43%. Outras colocam 53%. E algumas digam de passagem que é mais de 60% o número de divórcio no Brasil por causa das finanças. E aí vem, primeiro ponto, os casais não têm educação financeira. Já casa sem educação financeira, então não tem como falar de finanças. Só gasta. Fica na corrida dos ratos, que a maioria das pessoas ficam. E pode ser que você está. E eu te pergunto, você está na corrida dos ratos? O que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos é trabalha para ter mais dinheiro, para poder pagar as contas. O dinheiro acaba, trabalha para ter mais dinheiro, para poder pagar as contas. E o dinheiro acaba de novo. E assim vai. E você vive nesse ciclo, porque o dinheiro nunca sobra e contas sempre você tem mais e mais. Até porque tem os gastos impulsivos e a falta de planejamento financeiro. Então, falta planejamento financeiro para os casais. Os casais não têm nenhuma atividade que envolva esse aprendizado. No segundo ponto, os casais não conversam sobre finanças. É um tabu. A mulher não sabe quanto que o marido ganha. O marido não sabe quanto que a mulher ganha.
Cada um tem aquele termo, é meu dinheiro. Lamento te dizer, mas se você quer manter saudável o seu casamento, não existe essa de meu dinheiro. É nosso dinheiro, é nossa vida. Desde o momento que você casou, e a maioria das pessoas casam em comunhão parcial de bens. A partir daquele momento que construiu, você tem direito. E aí falando de lei. Mas eu estou falando de um bom convívio. Estou falando de um bom convívio. Você, para ter esse bom relacionamento, você não pode esconder o quanto ganha da sua esposa. E a esposa não pode esconder o quanto ganha do marido. E se um só trabalha fora, remunerado, a gente tem que entender que é um tabu muito grande, que o marido coloca assim, eu saio para trabalhar, a mulher fica dentro de casa e não trabalha. Isso é uma mentira. Ela não trabalha de forma remunerada, mas ela trabalha sim, porque ela vai, lava, passa, cozinha, e aí se divide em duas partes. Quando a gente olha o casamento, a gente tem que entender assim, se o homem sai para trabalhar, tá bom? E a mulher ficou em casa, o homem só consegue sair para trabalhar porque a mulher está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, está cuidando de tudo aquilo que tem dentro de casa. Então, assim, ela tem direito, no mínimo, a metade do salário, mas é claro, ele vai usar aquilo ali para o bem comum, para o bem da própria família. E aí, o que tem que acontecer? Quem entende de casa, do lar, na maioria das vezes, tem homem que conhece a parte do lar, faz a compra, conhece, tudo bem. Mas na maioria das vezes, quem é que entende? É a mulher. A mulher sabe o quanto precisa da compra, o quanto precisa para gastar, o que precisa. E aí, ela tem que ser uma mulher sábia. Ela não pode jogar o dinheiro que ela constrói junto com o marido, porque quando o marido saiu para trabalhar, ela ficou dentro de casa, mas ela está construindo o dinheiro junto com ele, porque quando ele chega, a roupa está limpa. Então, a gente tem que entender que essa relação das finanças não necessariamente é ligado ao dinheiro, tá bom? Não é ligado ao dinheiro. Porque imagina só, se você desperdiça alimento dentro de casa e você joga esse alimento fora, você está jogando o seu dinheiro fora. Por mais que é seu marido que sai para trabalhar, mas é você que está desperdiçando. E não existe esse termo, meu dinheiro, é nosso dinheiro. É ter essa administração. Às vezes o homem ele não tem a cabeça para poder fazer aquela administração. Nada mais que justo que a mulher que faz a lista, gastos fixos, gastos variáveis, tirar uma parte para investir. Mas aí eu falei um outro ponto, que seria um outro ponto extremamente importante. As pessoas já têm o hábito de investir em passivos, tudo que tira dinheiro do bolso, tá bom? Infelizmente, as pessoas não têm ativos, e principalmente num casamento. A pessoa investe em uma casa, que é um passivo, tira dinheiro do bolso dele. Investe em um carro, que é um outro passivo, tira dinheiro do bolso dele. Em nenhum momento se coloca em um ativo para trazer dinheiro. O que é isso? Quando você passa e tem uma educação financeira, conversa sobre finanças, monta sua reserva de emergência, mais de 60% dos brasileiros não têm reserva de emergência, não tem R$ 1 no bolso. Por quê? Porque as pessoas não têm educação financeira. Você viu que no início sempre volta na educação financeira. E aí o que acontece? Uma das coisas que é relatado até pelo Banco Central do Brasil é esse ponto. As pessoas não têm uma educação financeira, geram muitos gastos sem ter nenhum controle. E o que acontece? Além dos outros desgastes que se tem numa vida conjugal, acaba entrando em colapso quando se acontece a infidelidade financeira. A infidelidade financeira é algo que realmente, às vezes, como se fala no xadrez, é o checkmate. O checkmate da separação de um casal, na maioria das vezes, o divórcio acontece por causa da infidelidade financeira, sendo que um gasta o dinheiro sem contar para o outro e muitas das vezes utiliza o nome do marido ou da esposa sem contar para ele o que utilizou. E quando um dos dois descobre, simplesmente está com uma dívida enorme. E aí eu falo para você, o quão importante, numa escala de 0 a 10, o quão importante é para você aprender educação financeira, sendo que isso pode garantir que o seu casamento não termine no futuro. E aí você pode dizer, não, mas o meu casamento, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, e não é por causa de dinheiro. A questão é que o dinheiro gera consequências. E quando você não tem uma boa educação financeira, você não tem ideia de onde você está nem para onde você vai. E isso pode gerar consequências atordoantes, que pode deixar você em uma forma que você nem imagina. Por exemplo, se seu marido trabalha, e o dinheiro nunca dá, e depois você descobre que ele tem gastado absurdamente com outras coisas, e às vezes não é nenhuma coisa que vai pesar no casamento, mas ele está gastando. Ele não tem o controle do cartão de crédito. Quando você vê, ele só vive com os amigos gastando. Se você descobre isso, é uma forma de infidelidade financeira, porque os dois não conversam, não existe um controle. E se você usar a inteligência do casamento para você crescer financeiramente, isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque você vai um ajudar o outro. Se um não tem condição de anotar, de preencher tudo aquilo, em gerenciar os gastos, o outro tem essa condição. Então você começa a trazer esse equilíbrio e fugir dessa margem de mais de 40% das pessoas. Se fosse somar e dividir as 3 pesquisas, passaria de 50%. Pensa só, de 10 casais que se divorciam, a média é 5 por causa das finanças. Porque existe a tal da infidelidade financeira. E aí eu pergunto para você que está assistindo aqui agora. Você conhece alguém, ou no seu casamento, tem um tabu de não falar de dinheiro? Deixa aqui para mim. No seu casamento, você fala de dinheiro, sim ou não? Responde para mim. E aí já entrou mais algumas pessoas. Seja bem-vindo ao perfil Finanças Sem Tabu. Se você não segue esse perfil, clica depois que acabar esse vídeo aqui. Segue esse perfil para mais dicas de finanças. Se você quer aprender alguma coisa também específica da área de finanças, além da caixinha de perguntas que eu coloco sempre aqui disponibilizando para vocês, vocês podem mandar no direct, tá ok? Então vocês podem mandar dessa forma. Pessoal, deixando aqui bem claro,
Por que eu trouxe esse tema? Porque isso faz parte. Mais de 70% das famílias estão endividadas. Agora imagina só, de 10 famílias no Brasil, 7 estão endividadas. E aí se você pega que 7 estão endividadas, 50% dos casais se separam por causa das finanças. Então, você vê que de 3 a 4 dessas famílias que estão endividadas, das 7 que estão endividadas, de 3 a 4 dentro dessa média, vão se separar por causa das finanças. Então, é um número muito absurdo. É um número muito absurdo. O número de endividamento do brasileiro aumenta, o número de separação por causa do endividamento, por causa das dívidas, aumenta. E é onde a gente vai parar. No caso, às vezes você não está dando atenção. Então, o que eu digo para você que hoje fica para a gente poder estar fechando o nosso bate-papo aqui? O que eu digo para você? Comece pelo primeiro ponto. Aprenda mais sobre educação financeira. A facilidade é, você pode seguir esse perfil, mandar as dúvidas que você tem. Já tem várias lives aqui, eu trago live semanal para você, explicando desde o que é o investimento, como montar uma reserva de emergência, economias para o lar. Você pode ver que tem aqui, a gente tem um carrossel explicando passo a passo para você fazer economias para o lar. E tem também dicas de como você sair das dívidas, como você fazer uma radiografia financeira, como que você pode entender o seu momento que você está, tá bom? Então, assim, fica para você mais uma vez esse convite. Se você quer aprender mais sobre educação financeira e a trilha do conhecimento, do sucesso financeiro, para você sair de devedor a investidor e se tornar um investidor de grandes empresas, e assim, vai ser muito possível você já começar a ter a tão sonhada renda passiva, que é aquela renda que cai no seu bolso, mesmo você dormindo, mesmo você não estando lá para trabalhar, tá bom? Então isso é muito importante. Se inscreva lá, o link está na bio, você vai só colocar o seu e-mail e também depois vai entrar no grupo de WhatsApp, vai ser extremamente importante. Então hoje, infidelidade financeira é o tema que a gente falou nesse tabu número 5. Eu vou trazer mais e mais. O que faltou para você aqui, eu te falo. Deixe a sua pergunta, fala o que você quer aprender sobre infidelidade financeira, o que pode te ajudar na organização financeira dentro do seu lar. Eu vou trazer aquilo que é a minha experiência e também vou trazer aquilo que tem de especialistas, pessoas que eu tenho parceria, que as pessoas trazem pra gente os casos e como que pode estar ajudando a você a acabar de uma vez por toda com essa falta de educação financeira e não cair nessa malha, nesse tão terrível divórcio por causa das finanças. E aí eu convido você a deixar nos comentários o que você achou dessa live, pontos de vista, o que você gostaria de ter ouvido. Essa live a gente procura fazer de uma maneira bem assim, olha, nós começamos tem 40 minutos de live, então a gente deixou aqui para vocês, tá bom? Esse conteúdo falando sobre esse tema. E aí vem, você corre o risco de sofrer um divórcio por causa da infidelidade financeira? Sim ou não? Você sabia o que era isso? Você conhece alguém que tem esse problema de infidelidade financeira, gasta o dinheiro sem a outra parte estar sabendo? Compartilhe esse vídeo, porque isso é um perigo. Mais de 50% dos casais se separam por causa de infidelidade financeira. Converse sobre finanças, anote os seus gastos, exponha para o seu marido, exponha para a sua esposa o quanto você ganha. Fale sobre esse assunto dentro de casa. Se você não quer que seus filhos sigam o rumo da sociedade, que é ser devedor, não saber o que é investir, e um dia que for entrar em um matrimônio, se separar por causa disso, você tem que começar a aprender. Porque os seus filhos vão aprender aquilo que você faz e não aquilo que você fala.